sessão. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 30. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 189ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16h30, encerrou-se às 18h30. Lida Questão de ordem, presidente. e aprovada a ata, está aberta a sessão. Questão de ordem? Deputado Flávio Serafini. Sim, questão de ordem sobre a pauta. Deputado Flávio. Senhor presidente, ontem, durante as últimas declarações de voto, quando chegou a minha vez de falar, eu fui interrompido por um deputado que insistia em falar questão de ordem, sendo que a minha fala era a última declaração de voto da noite, e não satisfeito, inclusive, fez referência ao meu irmão já falecido, transformando o ambiente na Assembleia num ambiente realmente muito desagradável. Então, eu queria trazer aqui essa questão para Vossa Excelência, porque eu acho que as nossas sessões não podem se transformar em um espetáculo de horrores, de agressões, envolvendo, inclusive, familiares de pessoas mortas. Eu tenho tido aqui, tentado ter uma conduta sempre de respeitar a família, o lado pessoal de todos os parlamentares, e ontem foi muito lamentável esse episódio que se fez já no final da sessão. Inclusive, quando Vossa Excelência disse que ia sair, esse deputado chegou a falar no microfone: agora vai começar a baixaria, meio que anunciando o que estava por vir. Então, realmente, isso é muito lamentável e eu queria trazer isso para Vossa Excelência, porque eu acho que esse plenário não pode se transformar num espaço desse tipo. Eu não vou mais conceder questão de ordem, mas vou falar sobre esse tema. Eu, antes de sair, ainda coloquei essa questão, que uma coisa é você ter disputas ideológicas aqui, mas tem limites. A mim também me chegou que eu vou conversar com o capitão depois. A presidência não pode ter preferência nem para o partido A nem B, nem por uma causa ou outra. A presidência tem que representar o conjunto do parlamento. Então, aqui, como muitas vezes eu corto a palavra, não dou a palavra, não dou pela ordem, como aconteceu ontem. Eu ontem, para Vossa Excelência mesmo, Flávio, eu não dei a palavra, fui aqui um pouco até rude com as deputadas Renata e com a deputada enfermeira, peço agora também aqui minhas desculpas, mas é quando a gente começa a falar em cima da fala do outro parlamentar, precisa saber respeitar, e a gente procura ter o equilíbrio aqui na presidência. Em relação às outras questões, eu já conversei com alguns parlamentares, inclusive os parlamentares que estiveram envolvidos no bate-boca do dia de ontem. É lamentável, a gente só tem que lamentar. E vamos ao nosso trabalho. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 1958/2020, de autoria do deputado Luiz Paulo, que revoga a lei 4.321 de 2004, o artigo 3º e seus parágrafos da lei 7.495 de 2016 e o artigo 7º e seu parágrafo único da lei 7.657 de 2017. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Economia, Indústria e Comércio, favorável. Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, favorável. E Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Rodrigo Bacelar, Renan Ferreirinha, Alexandre Freitas e Rodrigo Bacelar. Pendendo de pareceres sobre as emendas de plenário das comissões de Constituição, Economia, Tributação e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável com subemendas, emendas 1 e 3, contrárias, emendas 2 e 4 e 5, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Presidente. Deputado Márcio, nós estamos no primeiro projeto, 1958. Hoje pela manhã eu entrei em contato com Vossa Excelência e tinha uma recomendação da Fazenda em relação às emendas 3 e 5. Sim, senhor presidente. Só um minuto, presidente. Eu pedi para que Vossa Excelência entrasse em contato com o secretário. Sim, senhor presidente. Então, eu vou passar a palavra para o deputado Luiz, que quer falar sobre o tema. Enquanto isso, Vossa Excelência, por favor. Deputado Luiz. Presidente, eu, inicialmente, no projeto original, tinha proposto a revogação da Lei 4.321, de 2004,
e a alteração das leis 7495, de 16, e a 7657, de 17, alterando aqueles dispositivos que ainda vislumbravam aquilo que é inconstitucional, que é o benefício fiscal por meio de decreto. Esse projeto foi à pauta, recebeu emendas em um outro momento, né? E nós paramos o projeto de tramitar até que houvesse uma melhor compreensão sobre esse projeto de lei. Até que no dia de ontem, né, surgiu o substitutivo, que, em vez de ser revogando a 4321 somente, seria no sentido de revogá-la, mas revogar também a 7495 e a 7657. Evidentemente, o meu interesse é que o Executivo não legisle nunca mais por decreto. E não pode fazê-lo, porque já tem um reconhecimento de inconstitucionalidade do Supremo e também é impeditivo da Lei Complementar Federal, e a própria Procuradoria-Geral do Estado reconhece essa impossibilidade. Mas eu não tenho nada contra a revogar as duas outras leis, né? Porque, na verdade, o que eu desejo é que o Executivo rapidamente regulamente a lei das metas. Essa que é a importante, que é constitucional e precisa urgentemente de ser regulamentada. Mas, como Vossa Excelência acabou de dizer que tem uma outra proposta, eu preciso saber o substitutivo de respeito a quê, especificamente? Porque o que eu tenho comigo é revogando as 3 leis. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o substitutivo que foi lido agora... Márcio, está chegando com dificuldade o áudio, Márcio. Se você tiver... Márcio, está ruim o áudio, Márcio. E eu havia, inclusive, conversando com o deputado Luiz Paulo hoje pela manhã, concordando. Senhor, consegue me ouvir? O senhor consegue me Márcio, ouvir? o áudio está com dificuldade, não está chegando claro aqui. Eu acho que Vossa Excelência está em um carro. Se tiver deslocamento, Senhor seria... presidente, Deixa eu fazer uma proposta, Vossa Excelência. O deputado Luiz Paulo pode... Oi, Luiz. Deixa eu fazer uma proposta, Vossa Excelência. Deixa esse projeto por final, para que a gente possa ouvir o deputado Márcio Pacheco. Então, já voltou o som, o áudio, Márcio? Alô. Ok, então vamos antecipar, vamos passar para o projeto seguinte, o 2301. Não dá para passar para outra sessão, tá, Luiz? Então vamos ao próximo. Em regime de urgência, em votação, discussão única, projeto de lei 2301 de 2020, de autoria do deputado Carlos Mink, que autoriza o Poder Executivo a ampliar... Revogando as 3 leis. Está aberto o som, deputado Luiz, do Alexandre também. Autoriza o Poder Executivo a ampliar para 25 metros cúbicos o volume mensal de água estimada para unidades residenciais de consumidores nas áreas identificadas como área de interesse social, constante no decreto 25438, de 21 de julho de 99, enquanto durar o estado de calamidade em decorrência do coronavírus Covid-19. Decreto 46984, de 20 de março de 2020. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Saúde, favorável com a emenda da CCJ. Saneamento ambiental, favorável com a emenda da CCJ. De Economia, Indústria e Comércio, favorável com a emenda da CCJ. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Marta Rocha, Valdec Carneiro, Renan Ferreirinha e Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Saneamento Ambiental, Economia e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça em relação ao PL 2301, deputado Márcio Pacheco.
Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Senhor presidente, realmente minha internet, eu estou com um problema na conexão, senhor presidente. Seria bom, Vossa Excelência, que está em trânsito, parar em um... Eu não estou dirigindo, senhor presidente, eu estou parado, mas eu realmente estou com um problema em trânsito. Agora melhorou, da outra vez a gente não... Eu combinei com o deputado Luiz. O senhor precisa... Qual é o projeto, senhor presidente? 2301. É o segundo da pauta. O 2301, o parecer é favorável às emendas 3 e 4, favorável com subemenda a emenda 1, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 5, contrária à emenda 6, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Pela presidente. Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente Siciliano. Pela pela ordem, não, para Mick. esclarecimento. Pela Não, é ordem. só para perguntar para o deputado Márcio Pacheco. Eu sou o autor desse projeto e recebi várias sugestões, inclusive do deputado Samuel Malafaia, de vários outros. Eu concordei que fosse reduzido, quer dizer, no fundo eu estou querendo ampliar a tarifa social, mas foi de 6 para 25, foi excessivo. Então, realmente, para ampliar para 10 ou 12 durante a pandemia, estava de bom tamanho. Eu queria saber, Márcio Pacheco, como é que ficou o substitutivo? É porque eu não consegui ver realmente... Eu enviei para o grupo, Mick. Está no grupo, Mick. 3-4, favorável a 3-4, favorável com Isso. sub a número 1, aglutinativa 2 e 5, contrária a 6. Presidente, isso é uma questão de ordem. Questão de ordem, não deputado entendi- Alexandre Freitas. Não entendi se o senhor indeferiu ou deferiu o pedido do Márcio. Pareceu indeferiu. Repete, deputado Alexandre. Aqui pareceu que o senhor indeferiu o pedido do Márcio. Eu não sei se o senhor deferiu ou indeferiu. Deferiu. Ah, deferiu. Ah, ok. Então, deferiu. O quantitativo, o volume de água, continua em 25 metros cúbicos por 25 metros cúbicos. Entendi que o Mick próprio tá autor propondo quer reduzir, é isso, Mick? é reduzir para É 12. isso. Eu estava querendo Reduzir para reduzir. Eu fui convencido por vários deputados que era exagerado. Eu estava querendo, através de uma subemenda, reduzir, Luiz Paulo, quem sabe para 10 ou 12. 12 está um bom número, é o dobro de 6. Quanto é? É Quanto é 12, hoje, 12. Mick? É 6, 6. 6. Está acordado, senhor presidente. Eu posso criar a subemenda e fazer 12, sem problema. Tá bom. É mais adequado, é menos Está exagero. acordado. O CCJ prepara a subemenda se houver acordo, presidente. Ok. Perfeito. Pela Comissão de Saúde, Obrigado. deputada Marta Rocha. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputada Lucinha. Favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Presidente, favorável acompanhando o CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres favoráveis. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva com forma final de redação que a presidência já deferiu. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai autógrafo. Voltamos ao anterior, 1958. Deputado Márcio. Senhor presidente, o parecer enviado, hoje discutido com o deputado Luiz Paulo pela manhã, a proposta da Fazenda é, de fato, no parecer, revogar tudo, como nós apresentamos no substitutivo. Eu conversei com a Secretaria, com a Casa Civil, mesmo não tendo hoje o papel e a responsabilidade de líder de governo, nós fizemos esse papel a pedido de Vossa Excelência e eu consegui conversar com a Casa Civil e com a Fazenda, então, debati o tema com o deputado Luiz Paulo pela manhã e já tinha enviado a ele ontem a proposta do substitutivo, no sentido de revogar tudo. E que o deputado Luiz Paulo, inclusive, nos explicou que eu tenho aqui, Ele ficam concordou, revogadas as ok. leis. Então vamos É avançar. isso, senhor presidente. É só a Ok. preocupação é porque o secretário me falou da emenda 3 e 5
E Vossa Excelência foi favorável com sub a 3 e contrário a 5. Só isso. Não. Então vamos à Comissão de Peraí, Economia. senhor presidente. Deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, primeiro eu queria elogiar o deputado Paulo. Essa legislação, na verdade, essa confusão de decretos e tudo mais estava realmente bastante confusa, estava um ninho aqui com certos fios desencapados, e o deputado Luiz Paulo conseguiu dar uma ordem e organização importante para isso. Dito isso, parecer favorável seguindo o CCJ. Senhor presidente, pela ordem. Obrigado. O senhor mencionou a emenda 3, nós somos favoráveis à emenda 3. 5, Márcio, 5. A 1 e a 3 favorável, contrário a 2, 4 e 5. Dê a 5. Sim, mas a questão específica, Márcio, você está revogando a Lei 4321, a 7495 e a 7657. Está revogando as 3 leis que estavam tratando da matéria. Então, tanto faz qual é a emenda, revogou as 3 leis. Não, Isso. a 5 convalida, Dê a 5. logicamente estabelecido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Por isso que eu estou chamando a atenção da 5, Márcio. Ou não, Faz Luiz? sentido, Márcio. Vai por mim. Presidente, olha só. O deputado Márcio Pacheco optou pela revogação de todas. Essa teoria da 5, de dizer que precisa ficar esse dispositivo vivo para os incentivos fiscais não caírem, no meu entendimento, não procede. Não procede por quê? Porque a Lei Complementar Federal já protege os benefícios fiscais instituídos. Além do mais, o Poder Executivo, na gestão passada, mandou para o CONFAS todos os incentivos fiscais existentes. E os industriais foram convalidados até 31 de dezembro de 2023. E os não industriais foram convalidados, função do tema, nas datas já definidas pelo próprio CONFAS. E, a partir daí, ninguém mais pôde legislar sobre incentivo fiscal, a não ser por cola de qualquer legislação dos municípios vizinhos, que também tem que ser depositado no CONFAS da mesma forma. Então, no meu entendimento, não há risco nenhum, porque o benefício está concedido e vigente. A 5 não importa mais, presidente, é por isso. Posso pela ordem, presidente? Márcio, Sobre a emenda 5. olha só, Sobre a emenda eu 5. chego cedo, mas eu não fico na pauta olhando os projetos. Então, às vezes eu nem leio só quando da confecção da pauta da semana anterior. Só que me veio uma recomendação, eu fiz chegar a Vossa Excelência, que é presidente da CCJ, e se não prejudica, como diz o deputado Luiz Paulo, eu volto a chamar a atenção, vou ler o texto da 5. Projeto de Lei 1958/2020, fica acrescido um artigo com a seguinte redação: fica convalidados todos os benefícios ou incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, seja por ato do Poder Legislativo, seja por ato do Poder Executivo, desde que autorizados e ou estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. O que abunda não prejudica? Se o autor concordar, eu aprovo a 5 agora, presidente. Está remetendo ao CONFAS. E tem uma recomendação da Fazenda, só eu chamei a atenção de Vossa Excelência por isso. Deputado Alexandre Freitas. Presidente. Parabéns, presidente. É justamente isso. O que abunda não prejudica. Eu, inclusive, liguei há pouco para o Luiz Paulo, justamente questionando a opinião, querendo saber a opinião dele, eu já sabia esse posicionamento dele, mas eu acho que uma coisa que o parlamento nos ensina e que o direito também nos ensina é que a precaução nunca é demais. Eu acredito que... Aprovada 5, presidente. Quod abunda non esseris, né, deputado Alexandre? Deputado Luiz. Presidente, apesar da minha convicção da desnecessidade, o parlamento é local de construir consensos. Então, eu estou acordando. Obrigado. A 5ª aprovada, então, presidente. Parabéns. 1, 3 e 5. Ok. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, eu festejo essa casa cortar qualquer tipo
de legislação que o Executivo faça por decreto. Inclusive a hipótese de mandar incentivos, como estava no texto da lei, acima de 2 milhões de UFIR, porque ele não poderia fazê-lo se não tiver constante de uma cola generalizada. Então, todas essas legislações elas vão se tornando inócuas. E aquilo que foi revogado, que é importante, eu estou apresentando agora uma modificação na lei das metas para incluir esse artigo que está caindo junto, que diz respeito à obrigação de todos aqueles que têm incentivo fiscal, até o último trimestre de cada ano, apresentar à Secretaria de Fazenda os resultados. Ok. Então, estou votando no mérito favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Perdão, Márcio Pacheco mesmo. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo que a presidência defere do projeto de lei 1958/2020. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Antes de encerrarmos a primeira sessão extraordinária, a presidência consulta o deputado Luiz Paulo se oferece coautoria aos demais parlamentares. Só aos outros 69, senhor presidente. Ok. Deputada Mônica Francisco, Samuel Malafaia, Marta Rocha, Lucinha, Carlos Macedo, Renata Souza, Brazão, Bebeto, Carlos Mink, Rosenberg, Eliomar, enfermeira Regiane, pessoalmente, a nossa... Franciane, presidente. Já. Primeiro vamos saudar a deputada Zeidan. Seja bem-vinda. Beijos. Franciane, Valdec, Marina, Léo, Marcelo, Daniel, Gustavo Tutuca. Subtenente IML Bernardo. Renan Ferreirinha. Já foi, Zeidan. Ô, Marcelo. Dani Monteiro, presidente. Marcelo Dino, desculpa, Marcelo. Dani Monteiro. Obrigado, presidente. Vamos ao segundo projeto. Serafim, presidente. Flávio Serafim. Flávio Serafim. Deputado Carlos Mink, Vossa Excelência autoriza, sempre lembrando os 12 metros cúbicos aí, deputado Márcio. Autorizo e mais. Sim, senhor presidente. Acordado. Para quem não tem água. Sem água não tem prevenção. Ok, vamos lá. Deputado Luiz Paulo, Samuel, Marta, Renata, Flávio, Carlos Macedo, Mônica, Eliomar, Bebeto, Brazão, Subtenente Bernardo, Valdec, Gustavo Tutuca. Senhor presidente, eu posso declarar voto nessa matéria? Enfermeira Regiane, pessoalmente e elegantemente, no plenário. Daniel Librelon. Declaração de voto, deputada Renata Souza. E com paletó e gravata, deputado Márcio. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria aqui de parabenizar o deputado Carlos Mink e agradecer também a possibilidade de ser coautora do projeto, porque apresentei um projeto semelhante. Obviamente que eu não dizia que cada um dos decretos, mas era basicamente colocando a obrigatoriedade da SEDAI, que é uma empresa pública no estado do Rio de Janeiro, de fornecer água de maneira alternativa às favelas e às periferias. Infelizmente, o projeto foi apensado a um outro projeto de 2015 e não conseguimos levar à frente esse debate tão fundamental que é garantir a água daquela população em maior vulnerabilidade. Então, acredito que esse projeto do deputado Carlos Mink aciona toda uma identificação dessas áreas de interesse social, então, com certeza, prevê a possibilidade de favelas e periferias serem atendidas. Então, nesse sentido, ressaltar a importância desse projeto. E não só isso, né? Nós, na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da ALERJ, a partir das denúncias que recebemos no Zap da Cidadania, temos ali relatos dramáticos da falta d'água constante
em diferentes espaços. E, efetivamente, essas pessoas que não têm água para beber, como vive nesse momento de pandemia em que é preciso higienizar suas mãos, é preciso estar em locais salubres. Então, muito importante ressaltar aqui esse debate, inclusive no que tange à própria privatização da SEDAI, né? Na última semana, a deputada Mônica Francisco organizou, inclusive, uma reunião muito interessante e importante com diversos movimentos sociais, com diversas instituições que lutam pelo direito à água e lutam também por todo um debate sobre o tratamento dessa água e do saneamento básico. E, é claro, havia ali toda uma iniciativa voltada à prejudicabilidade, efetivamente, diante de uma privatização de uma empresa tão importante como a SEDAI, que é superavitária. A gente tem aí um lucro dado pela SEDAI de cerca de 1 bilhão e, sem dúvida nenhuma, trazer toda uma lógica de privatização em plena pandemia não é só falta de solidariedade do governador Wilson Witzel, mas é falta de humanidade. Então, que fique registrado aqui que esse projeto vai de encontro à necessidade das pessoas que vivem hoje numa situação de penúria com relação ao abastecimento de água. Muito obrigada, senhor presidente. A declaração deputada enfermeira Rejane. Me concede coautoria também, por favor, do Mink, companheiro Mink. Eu queria solicitar também, Parabéns, presidente, Mink. Dani Monteiro. Coautoria, deputada coautoria. Dani Monteiro e Renan, 2481. Para declarar, deputada enfermeira. João Peixoto, com autoria também, deputado. João Peixoto também e Valdec. Não, presidente, eu só queria declaração de voto, eu já sou coautor. Obrigado. Senhor presidente, demais deputados, primeiro parabenizar o deputado Carlos Mink por esse projeto de lei, nesse momento tão importante que a população precisa de água para sobreviver, né? Todos nós estamos acompanhando a proposta de privatização da SEDAI aqui no Rio de Janeiro e, mais do que nunca, referendar esse PL significa dizer que a população do Rio de Janeiro não concorda com a privatização da SEDAI. A privatização da SEDAI significa que projetos como esse, senhor presidente, não poderão ser mais aprovados aqui na casa, porque a tarifa social ela é fundamental para aqueles que precisam de água e que não têm dinheiro para pagar. É justamente, né, a contribuição de quem pode pagar que faz com que a população carente, que precisa de água, possa, sim, ter aumentado aqui o seu volume. E nós temos que fazer esse debate porque está na pauta do Rio de Janeiro, está na pauta do regime fiscal do Rio de Janeiro, de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, a entrega de uma empresa que é superavitária, como já foi falado aqui pela deputada Renata. Então, nós temos que debater, porque não pode a gente entregar de mão beijada uma empresa, entregar os seus funcionários, tirar a tarifa social, deixar a população à mercê da ganância dos empresários, né, dessa área, para que cobre e para que não entregue à população um serviço de qualidade. Porque o esgoto sanitário ninguém quer, mas a água está aí, né, para ser privatizada. Então, Mink, mais uma vez te parabenizar, né, e pedir a coautoria e lutar, né, que essa casa lute com unhas e dentes para que a gente não entregue a SEDAI nem para o governo federal, nem para os bancos que estão com as suas garras na empresa mais importante no momento aqui do Rio de Janeiro. Obrigada. Deputado Valdec Carneiro, a presidência anuncia ao plenário que às 17 horas encerrará a sessão. Deputado Valdec. Obrigado, presidente. Eu quero ser breve, mas faço questão de declarar o meu voto favorável a ambos os projetos. Quero cumprimentar o meu amigo deputado Luiz Paulo pela iniciativa com a qual provoca a Assembleia, importante porque desmonta esta possibilidade funesta, eu diria,
de concessão de isenções, benefícios fiscais por ato discricionário do Poder Executivo. Isso é muito importante. Não se trata aqui, deputado Luiz Paulo, é importante sempre dizer, de criminalizar a isenção tributária. A isenção tributária pode ser um instrumento importante de indução do desenvolvimento econômico. Claro que pode, mas o problema é que o Rio de Janeiro, nos últimos anos, decidiu transformar a isenção tributária, a isenção fiscal, como dizia o deputado Paulo Ramos, num favor fiscal. Então, é muito importante que a gente tenha transparência, participação do parlamento nas decisões que vierem a ser tomadas sobre indução de desenvolvimento econômico, desenvolvimento local, regional, e que passem pela concessão de isenções fiscais. Acho que o deputado Alexandre Freitas ofereceu uma emenda, a emenda número 5, que eu acho que a prudência realmente recomendava a sua aprovação. Eu entendi a argumentação do deputado Luiz Paulo, mas acho que, de fato, foi prudente, foi sensato, foi um bom acordo manter no texto a emenda apresentada pelo deputado Alexandre Freitas. Quero também declarar meu voto favorável, cumprimentar também meu amigo Carlos Mink por essa iniciativa importante, tendo em vista deputada Renata, deputada Mônica Francisco, deputado Gustavo Smith, deputados e deputadas, juntos temos atuado muito fortemente, a Comissão da Região Metropolitana, a Comissão de Saneamento Ambiental, a deputada Lucinha, a Comissão de Direitos Humanos, a Frente Parlamentar contra as Privatizações, no sentido de dar visibilidade a essa pauta essencial, que é a pauta da gestão da água, esse bem indispensável à vida e que pertence, ao povo do estado do Rio de Janeiro. A SEDAI, não apenas por ser superavitária, ela inclusive é superavitária e deveria ter todo o seu lucro líquido reinvestido na sua própria operação, concluir, na sua própria modernização, na ampliação e na melhoria, na ampliação e na melhoria de seus serviços. Então, parabéns ao deputado Carlos Mink, que aponta numa direção muito justa, tendo em vista que em plena pandemia, em vários lugares do Rio de Janeiro, sobretudo na cidade, em áreas populares, as pessoas não puderam nem se prevenir por falta de água. Portanto, parabéns aos dois deputados. É a minha declaração, deputado André Siciliano. Pela ordem, presidente. Pela ordem, só um segundo, esclareceu o deputado Valdec. Sim, deputado Alexandre. Valdec, eu agradeço a referência, mas, na verdade, os autores da emenda são o doutor Serginho, Anderson Moraes e Val Ceasa. Eu não tive nada a ver com a emenda. Só que a ideia é boa e fazia todo sentido, por isso que a gente defendeu. Obrigado, Alexandre. E só pedir uma coisa, presidente. Vamos encerrar. Vai encerrar agora? Beleza. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia 30, mesmo está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 30 de julho. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 190ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h10, encerrou-se às 15h41. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2315 de 2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe medidas de fiscalização e controle da legalidade nas contratações emergenciais por dispensa de licitação em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus Covid-19 na forma que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Relator deputado Max Lemos, pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2481 de 2020, de autoria do deputado Marcelo do Seu Dino, que autoriza o governo do Estado a custear o translado dos corpos de falecidos por coronavírus Covid-19 pertencentes às famílias carentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Concluído por substitutivo. Relator deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão.
Para discutir. Para discutir, deputada Lucinha. É só para poder lembrar a todos os deputados aqui na casa que eu aprovei uma lei com apoio de todos os deputados aqui da casa, dizendo que o SAMU teria que retirar os corpos das pessoas que morressem dentro das periferias, dentro das favelas, das comunidades. A lei foi aprovada, sancionada e não adiantou de nada, porque o SAMU em nenhum momento fez qualquer tipo de atendimento àquelas pessoas que necessitavam, porque os corpos estavam dentro de casa há mais de um dia. Então, a lei foi aprovada, sancionada, mas não valeu de nada. Está claro? Então, não adianta a gente aprovar também a lei, a gente cria uma expectativa muito grande, a população ficou no aguardo disso, e a deputada Mônica sofreu com isso recentemente, eu sofri várias vezes, a gente acabou na mão dos zangões das funerárias, que era a única forma de conseguir tirar o corpo da pessoa que estava com Covid, que tinha morrido, porque o SAMU não ia e não resgatava aquele corpo para levar para outro local. Então, eu quero que fique bem claro que essa alteração da lei aqui, que foi apresentada pelo meu amigo Marcelo Ciodino, é que ele fez uma proposta até interessante, mas existe uma lei sobre isso que obrigava o SAMU a retirar, no máximo, até 11 horas. As pessoas tivessem morrido por Covid-19 que estavam nas residências. Isso não aconteceu. Talvez seja porque a AZZ, que comanda o SAMU, nunca teve interesse em atender aquelas pessoas que morreram dentro das periferias e que não tinham como ser retirados os corpos. E digo mais, as pessoas faziam vaquinha, nas comunidades passavam um livro de ouro, eu ajudei também para poder conseguir, infelizmente, que a funerária fosse lá para poder tirar os corpos. Então, eu queria dizer, claro, que a lei foi aprovada, mas não teve eficácia nenhuma. Não havendo quem queira discutir, deputado subtenente. Eu faço as palavras da deputada Lucinha. A gente faz leis, passa por vários processos e nunca é cumprida, meu presidente. O DETRAN, a Patrulha Rodoviária Estadual, continua desobedecendo 3 leis e continua prendendo os campos documento atrasado. Eu não aguento mais. A gente faz. O que nós temos que fazer? Carlos Miguel, vamos fazer um carro, uma caveira e escrever: cumpra-se a lei. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 7 emendas. Presidente Siciliano, um breve esclarecimento, porque eu fui citado. E retorna às comissões. Pela ordem, deputado Luiz Carlos Mink. Não, presidente, só para falar para o meu camarada, subtenente Bernardo, que também é um militante da comissão do Cumpra-se, também para a deputada Lucinha, que fez uma denúncia importantíssima de uma lei que não é cumprida, e vários outros deputados. Então, o que acontece? Nós, nesse período, já aprovamos mais de 100 leis. Mais de 100 leis. Nós, realmente, na comissão do Cumpra-se, temos, na medida do possível, acionado as autoridades em relação a várias leis, inclusive, André Siciliano, uma delas de autoria de Vossa Excelência, sobre os hospitais informarem os leitos, etc., várias outras. Recentemente, até a deputada Lucinha, uma em relação à questão dos empacotadores, etc., que está sendo até questionada, mas é uma lei importante, que até gera emprego. O que acontece? A maior parte das respostas do Executivo é a seguinte: primeiro, que não cumpre a lei porque é autorizativa. Segundo, que não cumpre a lei porque não tem dinheiro. Terceiro, que não cumpre porque não tem fiscais, que já tinha pouco e agora alguns estão doentes, outros são, como é que se diz, grupo de risco, etc., etc. Então, vejam vocês, eu acho que isso aí, e com isso encerro, André Siciliano, extrapola a comissão do Cumpra-se, que é uma coisita desse tamanho. Eu acho que a Assembleia deve escolher algumas leis sucessivamente, chamar alguns secretários do governador e dar, porque realmente eu canso de mandar esses ofícios. E as respostas são essas que eu estou compartilhando com meus camaradas aqui. É autorizativa, não tem dinheiro, não tem fiscal. Espera aí, a gente faz lei, eu cobro o cumprimento, a resposta é essa. Eu acho que aí já ultrapassa a comissão do Cumpra-se e passa a ser uma coisa do parlamento, né? Algumas até a gente consegue fazer cumprir, mas é uma minoria minoritária, realmente. Então, não vou me estender,
né? Porque a gente está votando um projeto, mas proponho, como presidente, pautar entre várias comissões e líderes o que a Assembleia vai fazer, porque 80% a 90% das leis que a gente aprovou na Covid não são cumpridas. Judicializar, Mink. As respostas são essas que eu estou dizendo. Judicializar, isso nós temos que fazer. Nada mais a tratar. A segunda sessão extraordinária do dia 30 mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 30. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 191ª sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 42 minutos e encerrou-se às 15 horas e 49 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia da terceira sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2704/2020, da autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 8.832, de 21 de maio de 2020, que dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais firmados pela administração pública em razão da situação de calamidades decorrentes da epidemia do coronavírus Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade, relator deputado Luiz Paulo, pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Ciência e Tecnologia, de Economia e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Tem som aqui. Parecer favorável, senhor presidente. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro. Deputado Valdec Carneiro. Parecer é favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Presidente, eu gostaria de parabenizar primeiro a iniciativa da autora, a deputada Marta Rocha, sempre preocupada com as questões de transparência no nosso Estado, bastante conformidade com o que a gente vem vendo na comissão do Covid, na comissão da saúde, que se tivéssemos mais transparência, muitas dessas irregularidades não estariam acontecendo. Dito isso, e já antecipando um futuro pedido de coautoria, me parecer muito favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2899/2020, de autoria dos deputados André Siciliano e Valdec Carneiro, que dispõe sobre a garantia de opção pelo ensino remoto quando da retomada das aulas presenciais até que seja oficialmente disponibilizado vacina ou medicamento eficaz contra o Covid-19 na forma que menciona. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Educação, de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, de Economia e dos Comércios, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o projeto é muito meritório. O parecer é favorável com emendas para tentar aperfeiçoá-lo. O primeiro inserir um parágrafo 4º no artigo 1º, para que os profissionais da educação que apresentem comorbidades ou seus dependentes diretos possam também optar pela atividade remota. E a segunda emenda é para que as instituições de ensino garantam a rematrícula dos estudantes que, porventura, tenham feito a opção pelo trabalho remoto, pelo estudo remoto ou pelo estudo presencial. E adianto que, se as únicas emendas apresentadas forem as da bancada do PSOL, a gente pode retirar as emendas. Tem 19 emendas, deputado. Pela Comissão de Trabalho, a deputada Mônica Francisco. Parabenizar também pelo projeto, deputado Valdec, presidente, deputado André Siciliano. O presente projeto possui enorme relevância social, visto que garante a opção pelo ensino remoto até que seja oficialmente disponibilizada a vacina ou medicamento comprovadamente eficaz contra o Covid-19. A fim de aprimorar o projeto, propõe a seguinte emenda aditiva. Acrescente-se artigo ao projeto com a seguinte redação. Para os fins desta lei, deverão ser observados os limites contratuais
de jornadas de trabalho dos profissionais e das profissionais de educação, bem como o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, sendo garantido o pagamento de adicional pelo labor extraordinário. Exposto meu parecer ao projeto é favorável, com emenda. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, o projeto é importante, tem um mérito importante nesse momento. É uma discussão que se deu início no começo da pandemia, através até de um projeto de lei que nós também fomos coautores, o senhor, Vossa Excelência, deputado Carlos Caiado, deputado Serginho Fernandes, eu, para que esse assunto pudesse ser conversado, já antecipando muito do que a gente viu nesses últimos meses. E a gente precisa dar continuidade a essa discussão, visto que esse retorno, eventual retorno às aulas, ele precisará ser feito com bastante cuidado, com bastante cautela, e que nós possamos entender o que várias cidades e países têm visto como esse efeito ioiô, que basicamente é você, às vezes, abrir e ter que fechar dependendo de como a curva da pandemia, dependendo de como os resultados se dão. E o ensino híbrido, nesse sentido, seria aí uma situação que vai precisar ser muito analisada e, de certa forma, bastante também acompanhada. Dito isso, parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, nosso excelentíssimo senhor presidente Carlos Macedo. Cheio de pompa esse chamado. Obrigado, presidente. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável, projeto oportuno. Os pareceres emitidos em discussão. Pode discutir, presidente. Flávio Serafini. Eu também. Ok. Alexandre. Quero discutir, presidente. Valdec. Então, senhor presidente, demais deputados e deputadas, em primeiro lugar, destacar o mérito desse projeto, que toca num ponto sensível desse momento que vivemos, do ponto de vista das políticas educacionais, que é a possibilidade de uma retomada de aulas presenciais sem a pandemia estar ainda completamente sob controle. Daí, quando eu digo a pandemia está completamente sob controle, evidentemente existem dois cenários diferentes da pandemia estar sob controle. Um controle das curvas, mesmo que ainda sem uma vacina ou sem um tratamento farmacológico de eficiência comprovada. Outro, o cenário ideal, que seria o cenário de uma vacina testada, com a sua eficácia comprovada, que pudesse garantir a imunização das pessoas para retomarem suas atividades sociais. No cenário da vacina, a situação tende a ficar mais fácil, porque as pessoas vão poder voltar a interagir sem o risco de pegar uma doença que é muito letal. No Brasil já matou 90 mil pessoas, se tornando a principal causa de morte por ano das últimas décadas. Não temos no Brasil registro de nenhuma outra causa-morte que em um mesmo ano tenha causado tantas mortes como agora o Covid já causou. Isso mostra a gravidade dessa doença. Só que a gente tem um cenário que é o cenário onde a curva esteja mais controlada, as atividades venham a ser retomadas, e qual é a situação daqueles estudantes ou daqueles profissionais que tenham comorbidades, que tenham quadro imunodepressivos, etc., como fariam para retomar essas atividades. Então, é muito importante que se garanta, em qualquer possibilidade onde não haja vacina, e a gente torce para que as vacinas tenham um efeito logo e de fato, possam funcionar, que as pessoas que têm essas vulnerabilidades possam ter o direito de não voltar a ter atividades presenciais. Isso em todas as dimensões, do estudo, do trabalho, da vida social, inclusive não só na educação, isso é uma prerrogativa fundamental. Então, o projeto trata sobre isso,
ele não antecipa de que as escolas têm que voltar ou não têm que voltar, mas ele garante o direito de que, em caso de haver a volta sem a vacina, as pessoas possam optar por não retomar suas atividades. E aí, presidente, eu quero entrar nesse tema desse debate que está sendo feito hoje. Algumas prefeituras, a prefeitura aqui do Rio de Janeiro, estão sinalizando ou tentando voltar ou permitindo que setores da educação voltem sem que haja um controle efetivo das curvas. É muito importante que haja esse controle para que a gente não vivencie novos focos. Porque mesmo com disponibilidade de leitos, cada vez que essa doença atinge cerca de 100 pessoas, 2, 3, 5 pessoas podem vir a óbito dependendo do perfil de quem adquirir a doença, mesmo com acesso à UTI. Então, quanto mais a doença se alastra, mais gente morre, mesmo que tendo acesso à UTI. E no caso dos ambientes escolares, são ambientes de aglomeração por natureza, pelo formato educacional que a gente tem nos dias de hoje, com classes coletivas, com 30, 40 alunos, com escolas que chegam muitas vezes a 2.000, 2.500 alunos numa única sede. Evidentemente, isso é um espaço, um ambiente suscetível para a proliferação do vírus. E eu tenho uma preocupação, presidente. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, nesse sentido, até aqui tem acertado, né? Até agora o Estado não sinalizou que vai voltar assim que a situação esteja sob controle. Mas eu tenho uma preocupação de que a gente fez um debate lá no início da pandemia, que era muito importante garantir nesse processo de educação remota atividades não mediadas pelas tecnologias de informática para os estudantes da rede que não têm acesso ao computador e internet de forma regular. Isso é mais da metade da rede e isso está muito precário até agora. Para concluir, por favor, deputado. Concluindo, os estudantes só receberam um material impresso até agora. Muitos tiveram, inclusive, dificuldade para ter acesso a esse material. A gente já tem mais de 4 meses de aulas paralisadas e isso é absolutamente insuficiente e aprofunda um fosso entre os alunos que têm acesso à internet e computador e os que não têm. Então, eu aproveito o debate desse projeto para cobrar mais uma vez da SEDUC que dê atenção aos alunos que não têm acesso à internet, produzindo novos materiais e garantindo que esses materiais cheguem à mão dos estudantes. E, por fim, presidente, eu peço a Vossa Excelência que na semana que vem possa colocar em pauta também o meu projeto de lei, junto com outros deputados da Casa, o deputado Valdec Carneiro contribuiu com ele, o deputado Renan Ferreirinha, o projeto 2675 de 2020, que trata da preparação das unidades escolares para esse cenário de volta. Então, é um projeto que eu entendo, inclusive, que tem um certo caráter de complementaridade a esse apresentado por Vossa Excelência. Então, é isso. Concluo reiterando que acho que a SEDUC tem que olhar de forma mais cuidadosa para os estudantes que não têm acesso à internet, que até agora só receberam um material e vão ficar com uma defasagem quase incontornável com relação aos estudantes que têm acesso à internet. Próximo orador, deputado Alexandre Freitas. Obrigado, presidente. Escreve, por favor. Presidente, eu queria dizer que é salutar a intenção dos dois autores em querer preservar vidas, especialmente porque nós não sabemos quem são as crianças que podem ter algum parente com comorbidade, mas, como toda medida centralizadora, ela é totalmente incapaz de prever os pormenores. Eu confesso que eu não faço a menor ideia de quanto custa se manter uma estrutura para ensino remoto. Mas o ponto é que nós temos escolas que já estão sem faturamento há meses. Eu não faço a menor ideia quais teriam condições de manter uma estrutura de ensino remoto e uma estrutura presencial. Eu prefiro muito mais confiar na vontade dos pais de querer ter aula e de querer ter um bom serviço e buscar uma escola que atenda às suas necessidades e também confiar na vontade dos donos de escola que querem ter seus alunos do que simplesmente ditar uma regra de que alguma instituição privada precisa se adequar a uma boa intenção. Eu acredito que a gente não é capaz de prever qual escola vai acabar fechando por conta na tentativa de tentar cumprir essa lei. A gente não sabe o custo de um sistema remoto. Então, o meu medo é que, com a aprovação dessa lei, crianças fiquem sem aula. Porque, simplesmente, se não tiver dinheiro para cobrir os custos, a escola vai fechar.
Se não tiver dinheiro para manter os funcionários, a escola vai fechar. E aí, 100% dos alunos não terão aula. Então, presidente, essa é apenas minha preocupação, mas destacando a boa intenção dos autores, que eu sei que querem o melhor para a sociedade. Obrigado. Ok. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, projeto que apresentamos em parceria, Vossa Excelência e eu, lembrando, em primeiro lugar, que assim que a pandemia se instalou entre nós e, consequentemente, foi necessária a adoção de medidas de isolamento social, que seguem muito importantes ainda, já que no Brasil os números são estrondosos, né? São mais de 90 mil pessoas mortas, no Rio de Janeiro mais de 13 mil pessoas mortas, no Brasil mais de 2 milhões e 500 mil pessoas infectadas. As escolas tiveram que suspender suas atividades presenciais, como sabemos. O primeiro grande desafio, que já mencionado pelo Flávio, é o processo relacionado à manutenção do vínculo dos estudantes com as escolas, o seu processo de formação. Deputado Renan Ferreirinha, discutimos isso várias vezes, né, com a mediação das tecnologias, das plataformas virtuais, digitais, entretanto, sem se levar em conta, muitas vezes, um quadro de exclusão que estava se aprofundando, porque a dura realidade, infelizmente, de milhões de alunos em sistemas públicos de educação no Brasil inteiro, não apenas no Rio de Janeiro, é de dificuldade de acesso regular, né, ao mundo da internet. Então, a primeira preocupação que se instalou foi como garantir, né, que as desigualdades escolares, que já estavam colocadas, é claro, antes da pandemia, não se aprofundassem em função do fenômeno da exclusão tecnológica, da exclusão digital, que deixa muitos alunos, como até hoje, digamos, com atividades educacionais muito rarefeitas, muito interrompidas. Isso, inclusive, é uma preocupação adicional em função da marcação do Enem para janeiro de 2021, que coloca estudantes de terceiro ano de ensino médio das redes públicas numa situação muito difícil. E a segunda preocupação, grande também, é com essa discussão que começou a acontecer nesse momento que nós já estamos completando, daqui a pouco, 5 meses de isolamento social, o retorno às aulas presenciais. Eu sou daqueles que acham que, pela própria natureza da atividade escolar, o cotidiano escolar, o cotidiano pedagógico na escola é feito, inevitavelmente, de pequenas ou grandes aglomerações, em sala de aula, em reuniões, nos pátios, nas quadras, enfim. Portanto, é inevitável, no cotidiano da escola, deputado André Siciliano, que estudantes e professores de educação façam pequenas reuniões, façam pequenas aglomerações. Por isso, eu acho que a atividade escolar presencial deve ser das últimas a retornarem a uma certa normalidade presencial, entre aspas. Enquanto isso, é importante planejar o futuro. Esse é o nosso projeto. Nosso projeto não tenta antecipar retorno de modo algum, mas aponta nessa direção. Quando da retomada, segundo orientações das autoridades sanitárias e científicas, que muitas vezes, Flávio, dependendo do contexto municipal, dependendo do contexto estadual, a própria autoridade sanitária pode estar pressionada pelo prefeito, pelo governador. Por isso que é importante combinar as orientações das autoridades sanitárias com as autoridades científicas que estudam e pesquisam o tema. E, nesse sentido, o projeto aponta para a necessidade de que as famílias possam ter a opção, possam fazer a opção, tendo em vista que podem não querer colocar seus filhos sob risco, né? As comunidades escolares podem se transformar, dependendo da forma como se der esse retorno, em perigosos vetores de contágio, de contaminação, tanto profissional da educação quanto estudante. Então, com uma série de preocupações que estão detalhadas no projeto, inclusive algumas emendas que eu mesmo apresentei, outras que foram apresentadas, eu acho que o projeto pode dar uma contribuição para um retorno mais prudente, mais protegido, quando chegar o momento, enquanto não houver medicamento, vacina comprovadamente eficaz contra a Covid-19. É o espírito do projeto, e eu acho que as instituições particulares não estão acima do bem e do mal. Podem sim ser objeto de legislação, podem sim ser objeto de regulação do poder público, claro, com bom senso, com diálogo, com prudência. É um pouco que a gente tenta fazer diante de um dos dilemas mais graves. Inclusive, tem prefeituras anunciando retorno às aulas presenciais sem as devidas precauções adequadas. Tem escolas que não têm nem saneamento adequado. Para concluir, por favor, Zaqueu. Vou concluir agora, portanto, falar da importância do projeto. Eu sei que algumas emendas certamente vão ajudar
vão aperfeiçoar. Eu espero que a gente tenha uma legislação moderna, prudente, de bom senso, sobre um tema tão delicado, que é o eventual retorno, o futuro retorno das atividades presenciais nas escolas do Rio de Janeiro. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, apresente deputado Renan Pereirinha. Vou ser muito breve, presidente. Só queria também dar aqui continuidade à discussão aqui, enfatizar já as palavras que os deputados trouxeram aqui, as visões que foram discutidas, especialmente o deputado Valdec Carneiro, o deputado Flávio Serafini. A gente tem discutido bastante sobre esse assunto. A Comissão de Educação e a Comissão de Ciência e Tecnologia têm tido uma participação muito ativa quanto no que diz respeito aos próximos passos da nossa educação, tanto da Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro, o retorno às aulas, que eu também, assim como o deputado Valdec falou, nós precisamos ter muita cautela quanto a isso. Todos sabem da minha posição referente a toda a cautela que a gente precisa ter quanto a decisões como essa, mas eventualmente isso acontecerá e muito provavelmente isso acontecerá quando nós não tivermos uma vacina pronta. Logo, é muito importante que nós tenhamos protocolos que devem ser seguidos, um protocolo que possa abranger não só um cuidado aí nas escolas, mas também que diga respeito à nova reconfiguração. Muito provavelmente, muitas escolas não poderão receber todos os seus alunos como costumavam receber todos os dias, não precisarão ter que pensar na possibilidade de rodízio, na possibilidade de um ensino híbrido temporário para isso, ou seja, são discussões muito importantes. Esse PL vem nessa iniciativa. Tem uma outra discussão a respeito de todas as promessas que foram feitas durante essa pandemia na educação, que nós precisamos estar cobrando para que os alunos não fiquem desamparados, as famílias não fiquem desamparadas. Isso vai desde a complementação da alimentação escolar até material didático que precisa ser regularizado. Ou seja, são muitos desafios, a educação do Rio de Janeiro precisa ser prioridade. Eu costumo dizer, presidente, que muita gente não vê educação como uma fratura exposta. O que eu quero dizer com isso? A saúde, ela é vista como uma fratura exposta. Por quê? Quando você vai no hospital e não tem um bom atendimento, você rapidamente reclama da saúde, que não está indo muito bem. A segurança pública também, quando você, por exemplo, é assaltado na rua, alguma coisa acontece, você reclama muito da saúde, da segurança pública. Agora, a educação, quando você não tem, deputado Luiz Paulo, por exemplo, você não percebe a curto prazo a falta necessariamente que a educação vai te dar. Você não acorda um dia e fala: nossa, se eu soubesse um pouco mais de aritmética hoje, eu estaria tendo um dia mais produtivo. Se eu soubesse um pouco mais de história contemporânea. Mas a médio e longo prazo é o maior custo, o maior preço geracional que nós pagamos é certamente a despriorização, a falta de investimento na educação. Então fica aqui a nossa contribuição nesse sentido. Obrigado, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia 30, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 30 de julho. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 192ª sessão extraordinária, que iniciada às 15h50 e encerrou-se às 16h12. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2309/2020, de autoria dos deputados Vando Família, Rodrigo Amorim, Marcos Miller e Giovanni Ratinho, que autoriza o Executivo a criar gratificação especial temporária de insalubridade para policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e agentes da SEAP e do DEGAS no Estado do Rio de Janeiro, quanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia coronavírus Covid-19 estabelecida pelo decreto 46984, de 20/3/2020. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Pendendo de pareceres das comissões Saúde, Segurança Pública, Assunto de Polícia e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Parecer? Favorável. Ok. Pela Comissão de Segurança Pública, Assunto de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Presidente, o Carlos Augusto pediu até para confirmar a presença dele aí, que ele está no local com
sinal oscilando, não está conseguindo alterar aí a presença dele. Ele deixou pronto também o voto aí pela Comissão de Segurança. Parecer favorável aí com a emenda modificativa número 1. Ele altera o artigo 2º aí estipulando o valor de até 20%. Não sei se o Márcio atentou para isso aí. Não pode ser inferior a 20%. E o orçamento vai ficar por conta de cada secretaria. Favorável com a emenda, é isso, deputado? Emenda modificativa número 1, que é o voto do presidente. Mais uma questão, presidente, rapidinho, antes de encerrar, também tem a ver com esse projeto. Eu conversei com o Vandro, como já conversei com o senhor também, com o Bacelar e com o Pacheco. Aquele meu projeto aí de 2019, ainda está engavetado por aí, ele também é similar a esse daí, e a gente fala já em até era permanente. Só que o do Vandro, eu conversei com ele hoje, a dele é nesse momento da pandemia. Depois eu vou conversar com o senhor pessoalmente para ver que a gente acelera isso aí. Ok, manda para mim, por favor, o número dele, seu projeto. Ok. Salvo se Valeu, Vossa Excelência. Porque aqui está um burburinho e está. Vossa Excelência às vezes fala distante do microfone. Se Vossa Excelência quiser, se é o mesmo projeto, Vossa Excelência pode pedir para pensar. Mas eu não entendi. Eu já pedi por 3 vezes, ele até saiu da pauta por 3 vezes. Mas dessa vez eu não vou... Então, mas Vossa Excelência falou que é parecido, que é igual, não é igual a esse. É, não? Depois eu vou mandar de novo para o senhor mais uma vez. Ok. Já teve na CCJ. Manda para mim o número, por favor. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 29 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2729 de 2020, de autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre a criação de memorial em homenagem às vítimas do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, relator deputado Rosenberg Reis. Pendendo de pareceres das comissões de saúde, de obras públicas, de assuntos municipais, de desenvolvimento regional e de orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Obras Públicas, deputado Vandro Família. Deputado... Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Alexandre Quenoploc. Obrigado, presidente. Presidente, eu queria pedir o apoio de Vossa Excelência e dos demais colegas. A gente está, inclusive eu tenho uma reunião, nesse exato momento cheguei aqui no Palácio Guanabara para ter uma reunião com o vice-governador Cláudio Castro e com o presidente do DETRAN, o doutor Marcelo, para a questão das autoescolas. Elas estão vivendo uma situação, óbvio que dentro da extraordinariedade, a gente está num momento extraordinário, mas eles não estão conseguindo não só executar as provas teóricas, como também as provas práticas. E isso está causando uma quebradeira geral no setor. São 10 mil empregados nesse segmento que estão sendo sumariamente demitidos e as autoescolas fechadas. Então, eu gostaria de pedir o apoio. A gente vai ter que criar um mecanismo para facilitar as provas teóricas, que elas possam ser, inclusive, até se possível, nas autoescolas, sendo filmado, óbvio, e também as provas práticas, tendo apenas um examinador, para que a gente consiga desafogar o DETRAN e fazer andar, porque hoje ninguém... Ok. Excelência, me permite uma parte? Fazer as provas. Não, deputado João. Está ruim. Congelou tudo, hein?
Deputado João. Claro, só dizer, presidente, rapidamente para terminar, que eu protocolei 2 projetos. Não, deputado Alexandre, eu concedi para Vossa Excelência pela ordem, para a senhora, Vossa Excelência, fazer uma saudação. Excelência, já encerrou ou não? Já encerrei. Ok. Eu quero endossar as palavras aí do meu colega deputado sobre as autoescolas. Eu, aqui na minha região, Campos e região, nós estamos aqui nos mesmos problemas e não tem com quem apelar. Eu já marquei com o vice-governador 2 vezes, uma falta de respeito muito grande com a minha pessoa, deputado de 7 mandatos. Eu marquei, ele desmarcou 2 vezes, não era para cuidar de nada para mim, não. É para a população que está aqui sofrendo com esse problema de autoescola, as pessoas querendo tirar as carteiras, as autoescolas querendo trabalhar e não consegue trabalhar. Aqui também o carro dos emplacamentos, Campos e região, emplaca mais de 700 carros dia. Então, o que está acontecendo? Está emplacando mais ou menos 80 a 100. Então, é uma coisa triste nos ouvidos da gente, cobrando dessa situação que é caótica. Hoje, para você emplacar um carro em Cardoso Moreira, em São Francisco, São João da Barra, tem que vir a Campos, e chega em Campos não tem vaga para emplacar. Então fica aí essa coisa desordenada, sem ter para quem recorrer. Eu tentei falar com o vice-governador, ele marcou 2 vezes e 2 vezes ele desmarcou. O doutor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, eu quero me referir à sua pessoa. O senhor, quando foi vice-governador, qualquer hora que a gente queria falar sobre a região, o senhor estava pronto para atender. Jamais o senhor já desmarcou uma audiência comigo durante o tempo que o senhor foi vice-governador. E isso aí é uma coisa que revolta a gente, votar em tudo do governo que a gente tem votado, e na hora que quer reivindicar uma coisa para a nossa região, nós não temos com quem falar, governo, nosso presidente André Siciliano. Me ajude a ajudar essa população que está sofrendo por esse caso. Ok. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, em discussão única, indicação legislativa 265 de 2020, de autoria da deputada Renata Souza, que solicita ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Melo Tavares, o envio de mensagem dispondo sobre o funcionamento da Vara de Execuções Penais da capital durante a vigência do decreto de calamidade pública em razão do Covid-19. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, o relator deputado Alexandre Quinoploc. Pendendo de parecer da Comissão de Indicação Legislativa a emenda de plenário. Deputado Alexandre Quinoploc, para emitir parecer. Parecer favorável. Com parecer favorável, em votação, a indicação legislativa assim emendada. Os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai à redação final. Anuncio. Em Gostaria de declarar voto, senhor presidente. Já terminada aqui, Vossa Excelência terá o direito. Anuncio em discussão única a indicação legislativa 282/2020, de autoria do deputado Alexandre Quinoploc. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a elaboração de parcerias do DETRAN visando a fiscalização produzida por veículos automotores. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, relator deputado Dionísio Lins. Em discussão. Para discutir, presidente. É para discutir o autor, deputado Alexandre Quinoploc. Presidente, eu vou ser bem breve. Essa indicação nada mais é que o DETRAN faça convênios com as prefeituras para a gente acabar com essas malditas motos que ficam fazendo barulhos através de escapamentos diferenciados, às vezes sem ponteiros, enfim, mas que atormentam diversos locais aqui no estado do Rio de Janeiro e muitas vezes tiram o sossego de trabalhadores que querem dormir e no dia seguinte precisarão trabalhar. Então,
essa indicação nada mais é do que a gente tentar uma nova alternativa para cessar esse inferno que assola aí o estado do Rio de Janeiro. É verdade, eu concordo plenamente com o que você está falando. Isso seria uma coisa muito importante, esse convênio do Detran com as prefeituras. Deputado Alexandre, terminou? Não havendo quem queira discutir. Com o Joãozinho. Encerrada a discussão. Em votação, indicação legislativa 282. Os senhores que aprovam como estão aprovados, vai à publicação. Para a declaração de voto, a deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de agradecer a aprovação dessa indicação legislativa e dizer o quanto que todo o debate com relação à prisão domiciliar, inclusive, é um debate que nós pouco fazemos nessa casa e que deveríamos fazer. Afinal de contas, a gente tem aí uma situação de seletividade na hora de falarmos dessas prisões, inclusive apontar o que aconteceu, por exemplo, com Queiroz e a sua esposa, que era foragida, e teve ali a possibilidade de cumprir ali todos os trâmites com relação à investigação dentro de casa. Infelizmente, não é isso que acontece com aqueles e aquelas que dependem da justiça. Então, é importante a gente falar aqui o quanto que essa seletividade no sistema de justiça chega mais pesado nas costas daqueles e daquelas que não têm advogados como o anjo que o Queiroz tinha, que escondeu ele na sua casa em Atibaia. Então, é importante que a gente fale que nesses casos, por exemplo, de prisão domiciliar do Queiroz, que é realmente emblemático, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que concedeu esse benefício, rejeitou outros 700 pedidos de igual natureza, e isso quer dizer que ele rejeitou mais de 96% dos pedidos. Ou seja, para o Queiroz, esse procurado reconhecido no Brasil inteiro como o grande chefe das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, teve efetivamente aí aquilo que a gente não vê ocorrendo com outros presos com comorbidades no Brasil e no Rio de Janeiro em específico. E aí, senhor presidente, para encerrar, só dizer que a gente teve, desde o início da pandemia, especificamente na segunda quinzena de março, no Rio de Janeiro, mais de 60 óbitos dentro do sistema penitenciário do Rio de Janeiro e que muitas causas foram dadas como indeterminadas. Enfim, as famílias têm recorrido muito prontamente à Comissão de Direitos Humanos da Alerj para falar da falta de informação com relação aos presos. Enfim, a gente precisa ter um olhar aprimorado e também fazer todo um papel para que a gente tenha uma justiça que seja garantista e não garantir privilégios, né? Que a gente já vê garantindo efetivamente para aqueles e para aquelas que têm anjos como os advogados lá que retiraram ali a possibilidade de discussão mais ampla sobre aquilo que representa, né? Então, senhor presidente, só aqui deixar registrado a importância de aprovar essa indicação legislativa. É uma indicação legislativa simples, mas que fala de maneira coerente o quanto que a VEP também tem que agir nessas situações, e a gente tem ali uma situação de insalubridade, uma situação de outras comorbidades, como, enfim, doenças como meningite, como tuberculose, como doenças da precariedade que esses lugares insalubres têm efetivamente. Então, muito obrigada, senhor presidente, obrigada, deputadas e deputados. Nada mais. Vamos escrevendo. Nada mais a tratar na ordem do dia. O presidente se encerra a presente sessão. Saúda a todas e a todos e deseja um bom final do dia. Deputado Luiz Paulo, inscrito. Valdec. Presidente, queria falar com o senhor rapidamente. Valdec, sim, Lucinha. Pode, sim. Pode, presidente. Pode.
Olha só, presidente, ainda há pouco chegou meu filho do supermercado, tá certo? E a fila está enorme nos supermercados. Nós aprovamos a lei dos empacotadores. A lei foi sancionada. Eu queria pedir ao senhor para acionar a Procuradoria da Casa, que entrasse, né, com ação na Justiça, para que a lei possa ser cumprida. Porque nós sabemos que onde existe aglomeração de pessoas, é muito mais fácil a pessoa ser contaminada pelo Covid-19, assim como também no transporte público. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, já que a lei foi aprovada, que o senhor, junto à Procuradoria da Casa, intercedesse no sentido de prevalecer para que essa lei possa ser cumprida, para que a gente possa evitar a aglomeração de pessoas nas filas. O empacotador vai dar mais agilidade na saída da mercadoria, do tempo que as pessoas ficam no supermercado. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, encarecidamente, que se debruçasse sobre essa questão, para que essa lei possa entrar em vigor o mais rápido possível. Parabéns, vou acioná-lo. Então, um abraço a todos. Primeiro inscrito, passa ao expediente final, primeiro inscrito, deputado Luiz Paulo. Valdec, algum outro parlamentar que queira? Então, um abraço. Deputado Luiz. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou voltar aqui a um tema com muita rapidez. A antiga FESP, Fundação Escola de Serviço Público, que foi transformada em CEPERJ, vive hoje o seu pior momento desde a sua fundação histórica em 1977. A FESP, Fundação Escola de Serviço Público, ela já teve como sucessora do antigo Estado da Guanabara, da Fundação de Serviço Público também do Estado da Guanabara, ela já teve um período que ela praticamente treinava com seus cursos todos os funcionários públicos que iam exercer curso de chefia. Não era uma simples nomeação. Você tinha que ser treinado para ser chefe nos seus deveres e nas suas responsabilidades. E depois recebia um diploma desse curso e se efetivava naquela chefia. Depois a nossa FESP ampliou muito mais para também fazer concursos públicos para o próprio Estado. Eu vivi esses períodos como cliente, como funcionário, vivi como vice-governador. Depois extinguiram a FESP e criaram a CEPERJ. A CEPERJ, além de um órgão de treinamento do conjunto do funcionalismo público, era para ter sido transformada no nosso mini IBGE, mas, ao contrário, começou a ser cabide de empregos políticos visando os processos eleitorais. E foi se desmantelando os quadros próprios de qualidade que a FESP, que virou CEPERJ, passava a ter. Cumpre lembrar também que a CEPERJ ela tinha uma outra função importantíssima, trabalhar em relação às demandas das divisas territoriais entre os diversos municípios. Quantas vezes consultamos quando tivemos dúvidas sobre qual era a verdadeira divisa entre dois municípios? E neste governo, ela foi desmantelada de vez, porque além de ser utilizada como ponto de referência para abrigar correligionários políticos, ela saiu do âmbito da Secretaria de Planejamento, porque a Secretaria de Planejamento foi extinta e passou a ser
uma subsecretaria da Casa Civil. E a CEPERJ foi parar na Ciência e Tecnologia. E também a Secretaria de Ciência e Tecnologia é um aparato de líderes políticos de municípios que lá encontram abrigo nas organizações sociais. E a CEPERJ ficou ao léu. É hora de resgatar a nossa CEPERJ, fazendo com que ela, de fato, seja o nosso mini IBGE. E como não ressuscitaram em boa hora a Secretaria de Planejamento? Por que não se ressuscita em boa hora a CEPERJ, um órgão importantíssimo de informação para instruir as ações de planejamento do Estado? Até porque esta casa, senhores e senhoras deputados, acabou de criar, há pouco mais de 4, 5 meses, a sua auditoria fiscal. E um dos temas relevantes dessa auditoria fiscal é consolidar um excelente banco de dados sobre a economia do Estado. Porque o próprio Estado, na medida que desmontou a CEPERJ, também desmonta o seu próprio banco de dados. Nesse momento, nós queremos ter, capitão, já que o senhor veio do Exército, vai entender o que eu estou dizendo. Nós precisamos ter um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social e precisamos tomar as nossas decisões com base científica, através de um sistema computacional que possa abrigar uma matriz insumo-produto, para que a gente possa simular todas as nossas situações de futuro, inclusive essas que a gente fica debatendo e correndo atrás de prejuízo em relação a benefício fiscal, que a gente nunca sabe aquele benefício, o que vai resultar no conjunto da economia do nosso Estado. Então, resgatar a CEPERJ é resgatar o planejamento, é resgatar a ciência, é resgatar a tecnologia, porque seria o órgão que teria que conversar diariamente com o IBGE, com o IPEA, enfim, com todos os órgãos de planejamento, para que o Estado do Rio de Janeiro, né, perdesse o manto, usando um ditado popular bastante duro, porque o Estado do Rio de Janeiro é hoje, deputado presidente, como um cego no meio de tiroteio. Ele só ouve o barulho da bala, mas não sabe para onde ir. O Estado é um ente sem rumo, inorgânico, que age segundo o impulso do dia. Se você não tem um caminho a percorrer, você não vai percorrer caminho nenhum. Quando eu olho para o Rio Grande do Sul, recebi ontem, e não que eu concorde, eles têm um plano de reforma do Estado que divulga absolutamente bem planejado. Posso concordar no mérito ou não, mas eles têm um caminho. Nós podemos nos aliar a esse caminho ou sermos críticos, mas sempre para onde eles querem ir. Eu pergunto, para onde quer ir o Estado do Rio de Janeiro? E essa é a pergunta de $1 milhão, porque ninguém sabe responder. A gente vive para corrigir o erro que aconteceu ontem e o Estado não se organiza. Fala em reforma administrativa, mas jamais estudou alguma coisa sobre essa estrutura, que é uma estrutura que visa ter muito cargo comissionado, muito encargo especial para gerar apadrinhamento político em cada posição, sem prestigiar as instituições que realmente podem construir um Estado para o futuro. Então, fica aqui o meu protesto, a minha demonstração, que continuaremos na luta para que a gente possa ter um plano de desenvolvimento estratégico
econômico e social para o Estado e que o CEPERJ, antiga FESP, é fundamental para isso. Obrigado, senhor presidente. Só corroborando aí a palavra do deputado Luiz Paulo, a reforma administrativa, ela é urgente e o Estado brasileiro, em toda a sua estrutura, precisa dessa reforma, porque senão fica toda essa confusão aí, nunca ninguém se entende e sem planejamento não se chega a lugar algum. Então, assino embaixo aí as suas palavras e concedo agora a palavra ao deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, Lucinha em particular, a quem eu desejo aí que se restabeleça cada vez mais em breve tempo, senhores deputados, eu quero, deputado capitão Paulo Teixeira, antes de começar os temas que preparei, falar da importância da intervenção do deputado Luiz Paulo, que, na verdade, dá sequência, como ele mesmo anunciou no início, a intervenção que nós fizemos esta semana sobre esse tema tão importante para o Rio de Janeiro, que é ter instrumentos potentes de planejamento estratégico do nosso desenvolvimento econômico e social, e seguramente um deles reside num órgão que o Estado do Rio de Janeiro, esse mesmo Estado, está deixando perecer, que é o CEPERJ. Já conversei com o deputado Renan Ferreirinha, já conversei com o deputado Carlos Macedo, presidente das comissões, respectivamente, de Economia e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, para ao lado da Comissão de Ciência e Tecnologia. Promovemos uma audiência pública em conjunto, e eu convido, inclusive, o deputado Luiz Paulo, se quiser envolver também a nossa Comissão de Tributação, para fazer uma audiência pública potente, robusta, para entender melhor qual é a situação atual do CEPERJ, né, e tentar criar as condições, ou começar a discutir as condições para que ele se restabeleça e cumpra o papel que ele pode cumprir, que ele deve cumprir, como um componente indispensável dos nossos estudos, das nossas estatísticas, da nossa produção de dados e, consequentemente, do nosso planejamento estratégico de desenvolvimento no Rio de Janeiro. Portanto, faço aqui essa introdução para não perder o fio do que disse agora há pouco o deputado Luiz Paulo. A partir daí, deputado capitão Paulo Teixeira, eu quero fazer três notas que me parecem preocupantes em função de decisões ou de situações que envolvem o governo federal. A primeira delas, na semana passada, teve divulgação não tão ampla quando teria sido necessária e importante, mas teve divulgação um fato inaceitável. Um fato inaceitável sobre o qual o Ministério Público Federal já pediu formalmente explicações ao governo Bolsonaro. Eu me refiro à descoberta de um dossiê produzido no âmbito do Ministério da Justiça sobre dados e elementos para monitoramento de policiais, professores e outros cidadãos que integram o movimento antifascista no Brasil. Ora, o Ministério da Justiça, como diz o seu próprio nome, né, maiúsculo, deve ser um ministério, entre os ministérios todos, porque todos devem se preocupar com isso, mas o Ministério da Justiça deve liderar na estrutura do governo federal a defesa e a proteção do Estado democrático de direito. Só em ditaduras, só em regimes totalitários e autocráticos é que o Ministério da Justiça cumpre esse papel subterrâneo, como na ditadura civil-militar, quando era comum a produção de índices, relações e relatórios dos chamados inimigos do regime. Ora, esta prática está sendo reeditada pelo governo Bolsonaro, que monitora 579 pessoas, sobretudo policiais, que participam do movimento de policiais antifascistas, policiais militares, policiais federais, policiais civis,
de vários estados da federação, além de outros sujeitos, outros personagens, outros cidadãos e cidadãs que integram esse movimento. Eu quero aqui repudiar, da forma mais veemente que a tribuna do Parlamento Estadual me permite fazê-lo, que o Brasil ainda continue com essas práticas ditatoriais, persecutórias, ameaçadoras, porque os cidadãos e cidadãs deste país podem se organizar em qualquer movimento que bem entenderem. Nós temos proteção da Constituição para isso. Então, eu quero aqui, de maneira muito firme, dar publicidade, dar visibilidade aqui da Alerj a este fato gravíssimo, que é dentro do próprio Ministério da Justiça, né? Antes nós tínhamos, na ditadura, o Serviço Nacional de Informações, que se constituía no Ministério próprio, né? A chefia do SNI, na época da ditadura civil-militar, tinha status ministerial. Não estamos falando de nenhum dispositivo extraordinário, não. Nós estamos falando simplesmente do Ministério da Justiça, que, através de uma secretaria chamada de Operações Integradas, sabe, Lucinha, esses nomes que a gente não sabe bem o que querem dizer, são nomes genéricos, que não dizem claramente qual é a missão do órgão, pois está aí a missão do órgão revelada, é monitorar pessoas que se opõem, não é nem um movimento de oposição ao governo Bolsonaro, não, é uma corrente de pensamento que se organiza contra a lógica, contra os fundamentos, contra as matrizes de pensamento do fascismo do Brasil. Portanto, eu quero aqui manifestar, em primeiro lugar, fazer em primeiro lugar essa nota, repudiando esta prática ditatorial que deve ser banida da vida pública brasileira, promovida, por incrível que pareça, pelo próprio Ministério da Justiça. Em segundo lugar, a segunda nota, deputado capitão Paulo Teixeira, a segunda nota é uma nota também que me parece importante de comunicar aqui na Assembleia Legislativa e até guarda alguma relação com a situação do Estado do Rio de Janeiro. E eu me refiro ao seguinte dado, deputado capitão Paulo Teixeira. Dentre as empresas que estão inscritas na dívida ativa da União, as 10 principais devedoras devem juntas à União a bagatela de 754 bilhões de reais. Ou seja, não é o conjunto, esse não é o estoque completo da dívida ativa da União, não. Estou falando apenas das 10 principais devedoras, 6 delas ligadas ao agronegócio brasileiro. Entre as 10 principais devedoras, 6 estão direto ou indiretamente ligadas ao agronegócio brasileiro. E o dado é importante, sabe por quê, deputado Eliomar Coelho? Porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vem oferecendo desde o início toda a resistência ao pagamento do auxílio emergencial a brasileiros que estão sofrendo a míngua com a perda de rendimentos por causa da pandemia. Aliás, as filas já recomeçaram na Caixa Econômica Federal para a segunda etapa do pagamento desse benefício. Pois bem, este valor, 154 bilhões, segundo os cálculos feitos pelo próprio Ministério da Economia, poderiam financiar, capitão Paulo Teixeira, 14 meses de pagamento da renda emergencial aos brasileiros e brasileiras que estão sofrendo até hoje nas filas da Caixa Econômica Federal. Quem diz isso não é o deputado Valdec Carneiro. Eu trago aqui um cálculo do próprio Ministério da Economia. Ou seja, se a União pudesse arrecadar o valor que é devido, inscrito em dívida ativa, pelos 10 principais devedores, esse montante seria capaz de arcar com 14 mensalidades no valor de 51 bilhões cada uma, que o Ministério da Economia diz que o pagamento da ajuda emergencial corresponde a 51 bilhões por mês. Então, eu quero dizer do disparate que é ter um governo que demonstra falta de sensibilidade e oferece todo tipo de dificuldade e humilhação. As pessoas passam por humilhação para ter acesso a R$600 e o governo queria dar 200. Foi a bancada de oposição no Congresso Nacional que conseguiu levar esse valor para R$600.
E mesmo assim, enquanto isso, melhor dizendo, nós temos os 10 principais devedores na dívida ativa da União, para os quais a União, o governo federal, não faz nenhum gesto, trata como camaradas que poderiam, se pagando essa dívida, arcar com 14 meses de pagamento às dezenas de milhões de brasileiros que recebem a duras penas o auxílio emergencial. E, por último, deputado capitão Paulo Teixeira, concluindo aqui as minhas 3 notas, fazendo a terceira nota. Vou voltar a esse tema, a esse terceiro, com mais detalhes, mas eu quero dizer que segue a toada do desmonte da Petrobras do governo Bolsonaro. No dia 24, foi feito num site de leilões. É curioso, é um site de leilões que tem oferta de carros, tem oferta de imóveis. Pois bem, nesse site de leilões, um comprador identificado como Marbotene comprou por 1,45 milhão de dólares, o que representa 7,5 milhões de reais, 3 plataformas de petróleo na Bacia de Campos. Eu sei, a gente tem acompanhado os debates na Comissão de Tributação. O deputado André Siciliano, presidente da Casa, conhece bem este tema e os debates com ele sempre ajudam, né? Eu sei que na Bacia de Campos estão os chamados poços maduros, que representam, têm menos poder de atratividade para investidores. A gente sabe disso. Mas esse valor, deputado capitão Paulo Teixeira, 7,5 milhões de reais por 3 plataformas de exploração de petróleo, 3. Ora, com esse valor de 7,5 milhões, você no mercado imobiliário do Rio de Janeiro compra no máximo 3 apartamentos do Leblon, de 100 metros quadrados cada um. Então, por um valor de 3 apartamentos no Leblon, a Petrobras está rifando a preço de banana 3 plataformas de exploração na Bacia de Campos, seguindo a tônica do governo Bolsonaro, que é se desfazer das principais reservas de riqueza estratégicas para o Brasil, diferentemente do que têm feito outros países com as suas próprias empresas petrolíferas, diferentemente do que faz a Noruega, diferentemente do que faz a China, diferentemente do que faz o Reino Unido, diferentemente do que faz a França. O Brasil está desmontando a sua estrutura de prospecção, de exploração, de produção de petróleo, e esta venda a preço de banana, 7,5 bilhões de reais, é uma vergonha, é um escândalo, é devastador para o patrimônio brasileiro. Isto deve ser seriamente questionado nos tribunais, porque o prejuízo não é apenas no presente, é um prejuízo que afetará o Brasil por décadas, por gerações. Então, com essas 3 notas, eu concluo aqui a minha intervenção, mas repudiando e me indignando, seja com a perseguição a pessoas que pensam diferente do governo pelo próprio Ministério da Justiça, seja em função da dívida ativa da União e o governo federal leniente em relação a isso, enquanto... Caiu o sinal aí, né? Do desmonte a preço de banana do patrimônio brasileiro no setor do petróleo. Fica aqui a minha indignação, a minha oposição. O nosso mandato não vai se calar diante dessas aberrações que na verdade, produzem efeitos danosos no presente e no futuro do Brasil. Muito obrigado. Não tendo mais orador inscrito, esta presidência encerra o expediente final. Até amanhã. Um bom final de semana a todos e uma boa noite. Um abraço.